2023 é de 2006, inclusive na questão tributária, com o recolhimento pelo Simples Nacional, lá do artigo 12, né? O artigo 12 dessa lei complementar 123 de 2006 traz como forma de recolhimento tributário o Simples Nacional, que são 8 tributos que estão lá no artigo 13, que são pagos com alíquota só, né? Conforme a tabela. A tabela está lá no final da lei, né? Então, nós temos aí, lá no artigo 42, ele começa exatamente determinando essa redução desses parâmetros da avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Quanto aos padrões de conduta do inciso 3º do artigo 42 da Lei 8.420, do Decreto 8.420 de 2015, né? O Código de Ética, o Código de Políticas de Integridade estendidas a todos, inclusive a terceiros, né? O inciso 5 do artigo 42 traz aí a necessidade de uma análise periódica dos possíveis riscos, isso com o sentido de proteger a empresa ou a pessoa jurídica da corrupção ou combater a corrupção. Lá no inciso 9, traz a necessidade de independência para as estruturas internas, ou seja, as instâncias internas de combate à corrupção, né? O inciso 10 traz aí os canais de denúncia, a necessidade de criação de canais de denúncia de irregularidades e também a proteção aos denunciantes, aos possíveis denunciantes, como prevê aí o artigo 42, inciso 10, do decreto 8.420 de 2015. Também temos lá no inciso 13, a necessidade de realização constante de diligências que sejam apropriadas para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros que vão trabalhar com essa empresa. Que terceiros são esses? Os fornecedores, né? Esse povo aí que não tem uma ligação direta com a pessoa jurídica. Desta forma, né, o programa ainda garantir, logicamente, que é o objetivo, né, o monitoramento contínuo do programa de integridade na forma prescrita no artigo 41 do decreto 84.020 de 2015, o programa de integridade desta forma será avaliado quanto à sua existência e aplicação, logicamente, de acordo com os seguintes parâmetros que estão lá presentes no artigo 42 do decreto 8.420 de 2015. Logicamente, o primeiro e mais importante dos parâmetros está lá no inciso 1º, que é o comprometimento da alta direção desta pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciando, logicamente, sempre a necessidade do apoio que seja visível e inequívoco ao programa. Então, vejam que lá no inciso 1º já há necessidade do comprometimento de todos, inclusive dos terceiros, para que se tenha êxito e eficiência no plano de integridade na forma prescrita no artigo 41 do decreto 8.420 de 2015. Então, os padrões de conduta, o código de ética, o código de política, ou política interna da pessoa jurídica, os procedimentos de integridade que sejam aplicáveis a todos os empregados, aos terceiros, aos administradores, aos empregadores, aos fornecedores, né? Então, deverá ser aplicado a todos, independentemente de cargo ou de função exercidos, para garantir o comprometimento de todos no plano esse plano que será criado exatamente pelo compliance, né? O compliance é que vai ter a obrigação de criar essa obrigação, ou criar essas obrigações constantes aí desse plano de integridade nos termos do artigo 41 do decreto 8.420 de 2015. E então, qual é a lei do compliance, né? A lei do compliance nada mais é do que um instrumento, né, de prevenção ao combate à corrupção, né? E então a prevenção e o combate à corrupção é a função
conforme prevê uma leitura rápida ao artigo 42 e parâmetros, os seus incisos lá do decreto 8.520 de 2015, é exatamente como prevenir e como combater a corrupção. Então, o compliance é que vai fazer, né, todo esse projeto, e vai colocar à disposição da pessoa jurídica para todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia dessa pessoa jurídica. Então, o decreto 8.420 de 2015 regulamenta diversos aspectos, tanto da lei 12.846 de 2013, que é a lei a chamada lei anticorrupção, ela veio com a intenção de sancionar não a corrupção, mas o corrupto, né? Diferentemente do que prevê ou prevêem os artigos 317 e também 333 do Código Penal, né? Então, veja que deverá regulamentar esse decreto 8.420 de 2015, vários critérios, como, por exemplo, para o cálculo das possíveis multas a serem aplicadas pelo descumprimento desse acordo, né? Esse programa de compliance, esse programa de integridade, né? Fixar parâmetros para avaliação de programas de compliance, né? Regras para a celebração dos acordos de leniência, como já falamos lá naquela decisão do STF no mandado de segurança 5.434, e principalmente criar disposições sobre os cadastros nacionais de empresas punidas. Então, veja que há a previsão de um cadastro nacional de empresas punidas por não obedecerem às normas constantes do compliance, né? O artigo 42 ainda traz lá no inciso 3º que os padrões de conduta, os códigos de éticas e de políticas internas de integridades deverão ser estendidas quando necessário for a terceiros. Que terceiros? Os fornecedores, os prestadores de serviço, na forma do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, os agentes intermediários e também os associados. Então, veja que existe essa previsão lá no artigo 42, inciso 3º, do decreto 8.420 de 2015, que é o que regulamenta a Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, né? E importantíssimo também o que prevê o artigo 42, inciso 4º do decreto 8.420 de 2015, que é a necessidade de organização de treinamentos periódicos sobre o programa de integridade elaborado pelo compliance, né? Então, o compliance, na verdade, ele vai elaborar esse plano de integridade e vai ter que treinar essas pessoas. Não adianta só colocar em cima da mesa à disposição. Tem que pegar todas aquelas pessoas lá da pessoa jurídica, dentro de cada particularidade, e treinar. Isso está previsto no artigo 42, inciso 4º do decreto 8.420 de 2015. Não é verdade? Então, é importante o treinamento exatamente para provocar o que prevê o artigo 42, inciso 1º, que é o comprometimento de todos com o cumprimento e efetivação do programa de integridade elaborado pelo compliance, não é verdade? Então, veja que no inciso 5 prevê uma análise periódica de tempos em tempos de riscos para realizar as possíveis e necessárias adaptações ao programa de integridade. Então, tem que sempre ter análise, tem que estar sempre reanalisando para ver o que pode ser melhorado, né? E o que é um compliance jurídico? O compliance jurídico, na verdade, ele vem do verbo inglês, que no português significa cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto, etc. Ou seja, compliance é nada mais do que estar em conformidade
conformidade na verdade, é cumprir o dever, né? Ou dever de cumprir, fazendo aqui um trocadilho, é cumprir e fiscalizar o determinado em regulamentos internos e externos impostos às atividades daquela pessoa jurídica. Então, lá no artigo 42, inciso 6º, diz que devem ser elaborados registros contábeis, né?